eu tenho visto várias matérias sobre podcast, assim, e engraçado, explicando o que é um podcast, né? É uma ferramenta. Você vê quando algumas coisas começam a chegar pro grande público, né? E aí precisa explicar de maneira didática mesmo, assim, né? Outro dia teve, né? O lançamento na Globo. O Fantástico fez uma super O que série. aonde ouvir, como pode fazer, não sei o quê. Mas minha filha, por exemplo, tá fazendo dentro da escola. É um dos trabalhos Que legal. da turminha de 9 para 10 anos. Vai ser fazer um podcastzinho, assim. Que sensacional. Muito legal. Claro, muito. E não é a primeira vez, não. Teve um outro ano que eles falaram que era programa de rádio, mas hoje em dia, vai falar um programa de rádio, um negócio que fica salvo lá, é o podcast. Virou podcast, exato. Essa transição de rádio para podcast, né? Recebendo aqui Fepa Soares. Fala, Fepa, tudo bem? Oi, Filipão, tudo bem, tudo meu cara? Certo. Mó honra, muito legal você. Obrigado pela presença. Respeito muito você, mano. Obrigado, cara. Vai ser legal a gente trocar essa ideia aqui, assim, né? Uma ideia que está sendo registrada, gravada também, que acho que a graça do podcast é um pouco essa, né? Conversas que nós teríamos de qualquer maneira, mas dessa vez registradas. Imortalizadas. Assim. Exatamente, eternizadas. Fepa Soares, que é diretor há muitos anos, eu particularmente conheço o Fepa desde o meu primeiro trabalho. Foi, cara. 18 anos atrás, 2001, Descontrole na Bandeirantes. Já era sob controle quando eu entrei, se eu não me engano. Eu acho que era já. Já tinha mudado. Uma das coisas mais bizarras da história da televisão, mudar o nome de um programa assim. E a mudança do nome, né? Pra ficar bonzinho. Fiquei limpinho. Cara, total. Que época, assim, né? Que fase. Agora, teve que mudar porque causou, né? Fala um pouco dessa época. Esse programa, ele era uma época onde até o humor era muito diferente no Brasil, né? Eu acho que eu tava pensando nele, assim, quando eu falei que ia vir pra cá, porque eu achei que a gente também ia falar do Descontrole, porque ele ficou até meio cultuado, né? Ele é o primeiro programa do Mion, nosso amigo Marcos Mion. Perfeito. Na TV aberta, vai. É óbvio que a MTV era um canal aberto, mas não atingia... É o começo do caminho dele nessa TV aberta, né? Era um pouco isso, assim. E era um começo da internet, e eu tava lembrando, assim, de como o embrião dessas coisas, o que inspirava a gente. E uma das coisas que inspirava a gente nesse começo era ainda não tinha os arquivos, você não conseguia pesquisar nada na internet, mas já começava a circular uns CDs ROMs, assim, uns vídeos com uns comerciais de outros lugares, ou uns vídeos de skate, e era aquela coisa um pouco indie de catar isso. Às vezes queimava um CD, tinha o Keck, que era um outro cara importante nesse processo, Keck Toledo, que hoje também foi um publicitário, hoje eu nem sei se ele está mais trabalhando com isso. Total. Foi do Pânico também, que era a equipe de criação do Descontrole, que era eu, o Mion, o Keck e o Rodrigo Scarpa. Exato. O Vesgo que se tornaria depois o Vesgo. Era esse núcleo de criação que não era a direção da própria Band. Não, o Mion levou a gente para fazer esse programa com uma galera que já estava lá, que estava com sangue nos olhos, que já era um horário da Band estabelecido, que era colocar o Mion no horário que era o antigo horário do Luciano Huck, que depois foi do Otaviano. E que isso não foi o melhor, eu acho. O que não foi legal para o Descontrole, eu acho que foi o horário. E a periodicidade. Eu acho que a gente tinha um programa semanal muito bom. Muito bom, mas ele era diário. Muito cruel. Muito cruel. Assim, a gente não tinha força e acho que nem experiência, traquejo para lidar com essa exposição, assim. Apesar de ter sido muito divertido, não dá para negar. Se foi legal para quem assistiu, para quem viveu aquilo, de tantas produções que a gente passou depois, a gente sabe como foi especial aquela produção, assim, né? Foi, né? E tinha um amor, né? Todo mundo gostava muito do que fazia. E uma galera que hoje em dia eu sei basicamente onde estão todos, assim, né? Uma galera que tá espalhada aí por vários lugares da TV e gente... Muito não boa. Não só TV, né? Tipo, Edu Demarco, um cara Ia falar Edu Demarco, Bilinho, Camila Calasso, Docinho, Pati Docinho, Rose, nossa. Muita gente. Que galera. Bolinha, que depois também foi pro Pânico, também Eugênio. Eu acho que o Descontrole é um pouco embrionário pra questão do Pânico, assim. Óbvio que o Pânico tinha a sua história já na rádio, não tinha essa figura tão centralizada e tão... polêmica com o Mion. Naquela época era um cara que pintava a unha, pintava o olho. Usava bandana.
Ele era eu acho que ele tinha uns 21, 22 anos nessa época, cara. Que é surreal, assim. 2002 o programa começa. E aí foi isso que você falou. O começo foi tão assustador ali, acho que o pessoal ficou meio chocado. 2002 o programa começa. Então eu entrei em 2003, 2004. 2002 e aí 2003, acho que foi 2 anos de programa, então 2002, né? Eu lembro de você lá, né? Sim, eu entrei eu operava TP do lado do palco ali, porque o TP era no lado do palco, não era dentro do switcher, né? Ele era dentro do palco. E, cara, eu te confesso que ali eu aprendi a apresentar um programa. Graças ao TP ser dentro do estúdio e não lá no switcher. Porque eu ficava, cara, colado com o Mion, que era um grande ídolo meu, assim, de moleque. E, cara, eu ficava olhando ele e falava, caraca... Vendo não o que ele fazia quando a câmera estava nele, mas o que ele fazia quando a câmera não estava nele, né? Que eu acho que o grande traquejo é esse. E o TP do meu não é fácil, hein? Porque você tá indo ali com ele e aí ele começa a colocar umas coisas e você a gente não acho sabe que adquiriu essa amizade nisso. Dele, pô, o moleque tá me entendendo, ele já tá sacando pra onde eu vou, quando eu vou voltar. Ele já falou disso, é melhor eu correr pra próxima, né? Mas só um adendo, o TP era de papel. Ah, tá. Era quase um... Lembra? Como é que é aquele negócio? Uma máquina retroprojetor. Exato, era exatamente um retroprojetor. E aí quando mudava o roteiro na hora, eu lembro que eu rasgava o roteiro assim, pai, colocava. Foi uma baita escola, cara. O Bilinho foi um cara que também me ensinou muito ali sobre produção e tal, assim. Era uma galera muito fera que fazia o negócio acontecer, né? Foi. Usava umas máscaras e tal. Era até meio surpreendente como que acontecia às vezes também. Era muito jovem. Total, né? Existia no fim a entrega do produto, por mais loucura que tivesse, existia a entrega de um produto, de matérias, já tinha uma responsabilidade, ideias, né? exato, Exatamente, né? E realmente era uma equipe responsável mesmo. Se você olhar todo mundo depois, era uma equipe responsável mesmo. Depois disso, eu fiquei lá mais um pouquinho, mas aí você já migrou pra MTV. Eu já tinha sido da MTV, Perfeito. né? Na verdade, eu conheci o Mion na MTV. A gente começou a trabalhar junto na MTV antes. Eu fui pra MTV trabalhar... Eu peguei uma fase de pré-internet na MTV, né? Nos anos 90, ali no final... 96. Fui trabalhar com a Astrid. Você já tava na MTV em 96? 96. Aí fiquei em 96 até 2001. Então eu peguei um momento muito legal da MTV, né? Que foi realmente um crescimento da MTV virando uma coisa bem... hit mesmo, né? Sei lá, era pra mim... Eu sou do bairro ali, né? Todo um simbolismo. Nossa, ter ido trabalhar ali foi uma coisa que eu sempre quis, parecia assim, né? Então, foi tá perto tinha banda, né? Então tinha aquela coisa assim, eu queria estar ali, né? Com aquela galera e tal. Era a internet, só que ela tinha um lugar físico, a internet, né? E foi assim, né? Então, aí eu saí com o Mion, aí o Mion me levou, e aí eu fui, né? Saí, mas depois eu voltei, sim. Aí eu voltei mais. Aí eu virei um diretor freelancer que ficava fazendo trabalhos não só na MTV, mas fiz durante 2 anos o Mochilão. Eu lembro que você sai do Descontrole, eu lembro claramente disso. E você leva o Edu Demarco pra vocês fazerem o novo Mochilão MTV com a Fernanda Lima. Exatamente. Né? Aí foram 2 anos nesse projeto aí. Mas umas viagens assim, não era o Mochilão Ubatuba. Não. A gente fez fora do país, né? Foi África do Sul, né? Cara, então, eu lembro tanto dessa... E foi demais, né? É aquela coisa que você... Naquela época, imagina, eu tinha 23 anos de idade... Era o que eu mais queria. Eu vivia trabalhando, viajando. Foram 2 anos assim muito intensos, mas que uma hora também eu achei que era hora de dar uma parada assim também, depois dessa sequência. Mas que foi muito... E foi um grande desafio, eu acho também, porque viajar é uma responsabilidade. Você ir para fora, tocar a equipe, garantir que você está gravando, né? Então tinha sempre esse... E levei o Edu, porque a gente sempre tinha uma liga legal, assim. O Edu é um cara muito organizado. Total. E eu também. Então a gente funcionava muito bem por causa disso. Eu adorava, sempre a minha máxima na TV assim, vamos planejar tudo. Tudo. Para quando chegar lá, se precisar cair com tudo, a gente cai. Estratégia. Mas, sabe, alguma coisa tem. Então eu saía daqui sabendo que alguma coisa eu ia gravar. Mas a gente estava preparado para ver uma coisa e falar, nossa, isso é muito mais legal. Pegar. Desencana disso que a gente tem para fazer e vamos fazer essa outra coisa nova. E qual foi a equipe? Eram de quantos, então, no fim, que viajou ali? Para viajar para um programa desse?
A gente tinha um produtor que agitava a viagem, assim, digamos que é o patrocinador da viagem, cara, da agência de turismo, que foi um cara incrível, o Adriano, assim. Então ele fazia um papel de produtor e motorista da van. Perfeito. Viajava eu, o Edu, que era meu assistente na época de direção, a Fernanda, um câmera e um assistente. Tinha o câmera assistente e era a câmera, já era aquela já menor, uma 3CCD. Aquela câmera que eles ainda levavam uma câmera grande. Grande, tá. Mas a gente estava na época das PDs, né? Foi a época que eu dominava essa câmera, né? A PD 100, PD 150, depois PD 170. Eu fui muito dessa época aí que eu operei muito essa câmerinha. Lá no Descontrole, por exemplo, eram câmeras assim que a gente distribuía para sair tipo, a gente galera. Operando, né? E era muito ágil, era uma câmera ótima. Incrível, ótima, né? Revolucionou, eu revolucionou, acho, né? Assim, o vídeo, assim, naquela época. E já era o começo que você começava a ter os computadores que você poderia editar, né? A edição não linear já era aquela realidade mesmo nessa época já, né? Então, tava tudo muito mais fácil, assim, né? Gravava-se muito, às vezes. Não tinha mais esse drama, né? De gravar menos Mas e eu tal. sempre não gostava disso Tinha que também, ficar não. chutando o balde, Por ter pego uma fase um pouco antes, eu também sempre falava assim, vamos tentar gravar menos, sabe? Mas é uma otimização de trabalho. Até hoje, né, Fê? Até hoje. Por mais que seja tudo tão digitalizado não é e tal. justo com quem vai decupar e editar, ficar assistindo horas e horas de material. Tem que ter foco, não é? Numa gravação, assim. Uhum. Você imagina ali também. Se você sabe pra onde você quer ir, você consegue ir, né? Mas às vezes o medo faz gravar mais, né, e tal. Também tem uma coisa da segurança ali. Não, vamos nessa que vai dar jogo, né, e tal. Acho que o tempo também ajuda você a saber o que tá valendo, o que não vai, o que falta. É verdade, né? É verdade. Bom, aí depois quando eu saio lá da Band, eu vou pra Mixer. E quando eu saio da Mixer, eu fiquei 6 meses lá como estagiário na Mixer. Quando eu saio da Mixer, eu vou pra MTV, porque o Mion tá indo fazer o Denadas lá, aquele programa e tal. E aí eu entro e eu te reencontro ali. Lembro que você ainda tava fazendo mochilão, e eu lembro que tinha uma coisa da prancha de surf. Acho que você chegou a levar uma prancha. Levava sempre. O mochilão isso era uma das coisas mais legais do mochilão. Era viajar essas com a prancha. Ondas, né? Então, eu tava nessa época... Eu tava muito solto mesmo, assim, na vida, assim, e tinha isso. Tinha um programa até que a gente fez, que não era o Mochilão, mas que era um programa de viagem, que chamou Câmbio MTV. Não sei se você vai lembrar desse. Com Léo Madeira. Claro. E esse programa, para mim, ele foi muito chocante. Assim, talvez ele não tenha hoje a lembrança e tal, porque ele acabava sendo uma entrada diária. Mas a gente entrava todo dia, ao vivo, de uma praia diferente do Brasil. A viagem começava em Salvador... Claramente. E a gente terminava em Porto Alegre. Eram 2 meses. Era o verão. O verão MTV, né? Na época do verão. Tinham vários produtinhos, né? Janeiro e fevereiro. Né? Que vendia o pacote verão e gerava-se vários produtos. Provavelmente você fez algum desses ali, apresentando clipes de verão e tal. E tinha o do Léo, que era o Léo em São Paulo. O Léo viajando e a Penélope no estúdio em São Paulo. Eles meio batiam uma bola. E era um link ao vivo. Só que era uma coisa muito doida, porque você ficava cacheiro viajante mesmo, porque você saía de Salvador, aí você fazia um programa em Salvador ao vivo, o que dá uma certa tensão, porque você tem que botar alguma coisa no ar. Viagem, amanhã é Ilha de Itamaracá. Itamaracá não, Itamaracá é em Pernambuco, é Itaparica, né? Itaparica. No dia seguinte, toca pra... Foi Itacaré. Essa viagem foi gigantesca. Assim. Então, todo dia era um programa ao vivo. E aí, então tinha umas regras assim também. Então, a gente entrava ao vivo, acabava o programa ao vivo, eu proibia as pessoas de falarem de trabalho comigo. Assim. E nessa viagem a gente levava a prancha. Tá? Aí, todo mundo aí caía na água, surfava depois que acabava o trabalho. E eu realmente não falava de trabalho à noite, porque a tensão do dia seguinte era tão grande, porque você acordava no dia seguinte para, tipo... Fazer o programa do dia. Senão você surtava, né? Senão é 24 horas e não tem vida, né? Que a TV pode te levar para esse lugar, né? Você ia viver com essas pessoas durante 2 meses. Viajando,
Se você deixa só trabalho, vira um estresse. Você tem essa coisa do comando. Hoje em dia, a gente continua aqui puxando o fio condutor, que é a história, mas só para situar, hoje em dia você tá na Record com o Domingo Espetacular, né, Fepa? Eu faço uma gerência de criação do programa, assim, né? Eu não sou um jornalista. Pessoas também. Também, sim, né? De uma certa forma, sou um dos diretores do programa, com meu foco mais em entretenimento, assim. Tem 2 jornalistas comigo, que é a Cláudia Ed e o Hélio Matosinho, que são jornalistões, assim, mesmo, de história, assim, na TV já. Então tá sendo um aprendizado sensacional, assim, né? E eu tô vendo a prática do jornalismo, eu fico de queixo caído, assim. Que aí a gente tem na TV muito separado a coisa do entretenimento, né? Uma turma e a turma do jornalismo e tal, né? Então, e existe mesmo... Eu nunca estive no jornalismo, então existe uma diferença. Acho que eu parei pra pensar, a última vez que eu trabalhava num lugar que chamavam de redação, assim, foi no MTV no ar. Então, assim, era... Que era o jornal, era quase um jornalzinho da MTV, o MTV no ar, né? ar. Então, assim, você vê, eu fiz minha carreira no entretenimento. Exato. Mas aqui tem esse movimento hoje na Record acontecendo, o Guerreiro assumindo lá e trouxe o Rogério Galo como um diretor criativo. Então, e o Domingo Espetacular é um programa um pouco híbrido mesmo, porque ele é um programa do domingo, né? Ele é aquele programa da família, a revista eletrônica, né? Então ele... Não necessariamente ele é um programa de jornalismo hard news, assim. Ele não pode, não deve e não vai ser isso, né? E aí como é que você vê então esse momento, a gente falando de hoje em dia, assim, esse momento da TV com tanta competição e hoje em dia não competindo mais só com a TV, mas também competindo com outros serviços de streaming e tal, assim, né? Eu acho que streaming é o que é, né? Eu acho que isso... Eu acho curioso os comerciais na TV americana. Eu sempre acho que ali é um bom indício de que para onde algumas coisas estão indo. E já faz uns anos já isso, agora até já parou, mas quem tem TV a cabo nos Estados Unidos é tirado hoje de ultrapassado. Muito bom. Né? Assim, a TV aberta ali nos Estados Unidos encerra seus programas falando baixe o aplicativo, assim. Hoje você já fica olhando assim, que compensa assinar um pacote de TV a cabo ou compensa pagar os aplicativos que você realmente consome e quer? Eu olho minha filha assim, ela não entende esse negócio de horário para assistir televisão, né? Só que ao mesmo tempo ainda tem um mercado grande. Eu faço um programa na TV aberta no domingo e ainda fico chapado com a quantidade de gente que ainda assiste. Que assiste, com a quantidade de pessoas que esses projetos movimentam dentro, né? O que de grana, de quanto custa e tudo mais. Então, assim, existe ainda esse mundo, né? E eu acho que não sei se vai acabar, Felipe. Como o rádio não acabou. E ele gera, por exemplo, ele também é um tremendo gerador de conteúdo. Total, a própria internet se alimenta muito do que acontece na televisão. Muito. Né? Então, assim, porque a TV ela é muito fácil, né, de atingir a massa, assim, ela... Democrática. Então, é óbvio, talvez ela não tenha os mesmos índices de 20 anos atrás, assim, mas ainda é muita gente, né, que, por exemplo, eu voltei agora, né, e é a primeira vez que eu tô no domingo à noite, que realmente você vê que tá 70 coisa da audiência ligados, mesmo, assim, né? Caraca, é muita gente que tá vendo TV ainda. Muita gente que vê TV aberta ainda, né? Tem lá se você for analisar os dados, assim, realmente é mais de gente de 35 anos que assistem a TV aberta. Justo. É fato. Justo. Mas tem esse outro jeito de consumir o conteúdo da TV aberta, que a galera mais jovem consome também, né? É conteúdo na página do não sei o quê, ou o streaming do canal, né? Hoje os dois principais canais têm já suas plataformas, né? A Globo com o Globoplay, a Record com o Play Plus, o SBT com essa parceria com o YouTube, assim. Então, isso acho que na verdade é quando as emissoras vão sacar que elas são geradoras de conteúdo. Eu acho que esse é um caminho. Você não precisa se transformar 100% para entrar na internet. Você continua da sua maneira, mas você, né, é quase acrescentar conteúdos em novas plataformas, basicamente isso, né? Mas você vê, isso aqui é um exercício porque
Não existe uma bíblia desse caminho que a gente tá levando. É porque é tudo também meio Tá novo, né? né? Você vê, a Apple tá entrando com seu streaming, né? Pois é. Significa alguma coisa, não significa? Coisa. Assim, que essa é a grande briga que está Claro. acontecendo na informação. Claro. Mesmo na indústria do cinema está sendo afetada por conta disso. Total. Assim. Os grandes players são esses. O assim. Cannes, o Festival de Cannes brigando com os filmes do Netflix, que não quer, né? Tendo um problema com esse rompimento e tal. Tem espaço para romantismo ainda? Não sei, vai ter também, mas na indústria... Só que assim, falando muito objetivamente como telespectador, você acaba sofrendo um pouco porque você acaba... Esses conteúdos que antigamente você pagava uma TV a cabo e tava tudo lá, tudo estava lá, a série do momento, a não sei o que, tudo estava lá, em diferentes pacotes, mas tudo estava lá. Hoje em dia tá tudo distribuído. Sim. Eu precisei assinar a DAZN para assistir o Corinthians na Sul-Americana e eu só assinei para ver o Corinthians, sabe? Foi eliminado. Então você começa a quase ter que criar uma estratégia e um estudo financeiro de o que eu quero assistir, para onde eu vou, quais são as marcas ou os streamings que estão fazendo os filmes que mais me interessam nesse momento, as séries que mais me interessam, né? Ou que reality eu quero assistir, A Fazenda, ou eu quero assistir um outro. Então, Play Plus, então só quero A Fazenda, não sei o quê. É verdade, o que eu fico achando engraçado nisso, assim, será que aí também a gente vai perder a chance de ser surpreendido por algum conteúdo inesperado? Aí a TV continua cumprindo esse papel, né? Que ela que te dá um... Exatamente. Quem que pode chegar e te surpreender, né? Se você já tem... Se você escolhe o que você vai assistir, se o caminho é você escolher o que você vai assistir, quando que você vai descobrir algo novo agora, né? Que nem eram os CD-ROMs que circulavam lá no final dos anos 90. Exato. Aí você via uns filminhos, aí você fala assim, caraca, olha que esses olha caras isso, fizeram, né? Que ideia maluca. A gente pulou pra Record agora, mas a gente tem aí também, a gente se reencontrou no Legendários. Ah, foi, né? Aí foi a volta a trabalhar com o Mion, né? Porque depois ali eu fiquei ali... Da MTV até chegar no Legendários... Fiz outras coisas, né? Fiz Circo do Edgar, programa musical que eu adorava, assim, porque era com música, né? Eu sou músico frustrado, né? Então é aquela coisa assim de estar podendo trabalhar com música. E o Circo do Edgar era em que Multishow. Aí cheguei a trabalhar em alguns VMBs ali nessa época da MTV e trabalhei com Hermes e Renato, né? Que foi também pra mim uma coisa... Na MTV. Na MTV. Na Casa Amarela lá, é isso? Isso foi assim... os outros não vão ficar bravos, mas os meninos são... Pra mim, tinha sido fã juntos, né? Crescemos juntos aí e tive a chance de trabalhar com eles, assim, de ver como eles são sérios, como eles são bons, de como o Fausto era um cara brilhante, o Filipinho um cara, um talento inacreditável. Grandes roteiristas, Adriano né? e Marcos, assim, os seus personagens, assim, muito especiais e foi muito legal, né? E tanto que quando a gente deu tanta liga com o Hermes que quando pintou a história de o Mion falou assim, agora eu vou voltar pra TV, preciso de você, vamos montar um time muito legal. E tava mesmo, porque no começo era um time de amigos, né? Tinha o Julinho, o Geninho, o Iê, o Salinas. E aí a gente... e aí montou, né? E foi uma loucura, né? Foi foi muito até meio legal. grande demais. Foi o descontrole em Las Vegas, sabe? Tipo assim, deram uma carta branca, e aí a gente já alguns anos depois, assim, todo mundo já meio junto de novo, essa galera da MTV tão especial, porque foi muita gente da frente das câmeras pro Legendários, mas foi muita gente de trás das câmeras, gente muito especial, assim, foi um grande desfalque pra MTV na época, inclusive, um desfalque criativo, porque eram grandes cabeças criativas mesmo, e um privilégio hoje olhar pra trás e ver que a gente esteve junto ali e tal, né? Foi doido, foi uma curva, né? O pré-programa foi muito especial. Foi, né? E eu imagino que também ele foi sofrido, né? A gente gosta muito de Legendário, assim, mas ele foi um aprendizado para onde a gente foi, né? A gente começou talvez sofisticado demais, com um elenco demais, né? E aí talvez ele foi enxergando que o DNA, na verdade, era mais o Mion mesmo, com sua turma de maluquinhos ali, assim, que nem ele terminou ali. Isso, e a transição para o palco, né? Uma transição de um programa de matérias para um programa de palco, né? Mas a gente foi... As matérias que você fazia com o Iê eram excelentes, né? Assim, eu achava, assim, um conteúdo muito, muito bom. Muito bom que a gente tinha no programa, né? Assim...
não sei, né, se você ilustra, assim, mas tem umas coisas Total, incríveis. não. E a né? análise é tão grande que de hoje em dia, pra mim, de entender que a matéria era muito boa realmente. Talvez o lugar e o dia, um programa de entretenimento, num sábado à noite, e a matéria que a gente acabou construindo talvez não fosse pra aquele lugar e tal. Mas eu tenho, nossa, tanto orgulho, Essa assim. das queimadas, eu imagino que você deva ter lembrado, né, recentemente por conta disso, assim. E que trabalho incrível, cara. Eu, como ser humano, me transformei. E enquanto a treta acontecia na Barra Funda, eu tava nos rincões do Brasil, assim. E com o Iê, que, sabe, que eu amo de paixão, que é um cara legal pra caramba, que me ajudou muito a segurar a peteca nos momentos mais difíceis e tal. Na verdade. E nessas viagens, porque o Iê é um cara muito animado, muito alegre e tal, assim, né? Mas nessas viagens todas, a que mais marcou minha vida, você tava junto. Moab? Quase morte. A quase morte de Moab. Literalmente, eu quase fui pro Beleléu ali com o Salinas e a Ju. Escorregando da... E o Salinas tendo crise de ataque de pânico no meio da Você chegou a saltar da pedra ou você não? Se foi só a Juju Não, eu desci de... Você desceu de rapel. Desci de rapel. E você lembra que essa você corda... Você tá pondo a imagem dessa coisa? Muito legal. Eu tava tentando ler Moab, cara. Mas parecia lugar do Papaléguas. Isso, do Bip Bip. Isso, e que na verdade é o parque dos 127 horas, né? É verdade. É o parque. Então pra mim essa tragédia vem ligada com a tragédia do cara... Sabe? Tipo assim, foi um quase 127 horas, cara. Não, assim, a história é surreal. Um dia eu vou trazer a Juju aqui pra contar e tal. Porque, verdade. Cara... E aí um dia minha mãe me contou que ela foi no Danilo Gentili e ele perguntou, tem alguma matéria que te chamou a atenção? Então ela falou, não, olha, em Moab, Utah, tem um parque ali que a gente quase morreu, não sei o quê. Você lembra que depois a corda desce uns equipamentos e a corda estoura? A mesma corda do rapel. A mesma corda do rapel. Não, a gente viu que ali a produção foi bem ajambrada, né? A gente foi surpreendido, né? Porque o que vendia na internet, o vídeo do cara na internet, que é um cara que salta no Arch, o maior arco natural do mundo e tal, um grande balanço do... Enfim, era um rapel que o cara, no lugar de descer reto, ele pulava e fazia um grande balanço, o maior balanço do mundo, e lá fomos nós, atrás dessa aventura, e chegou lá, era um mano de papete. Eu nunca vou esquecer que ele tava de papete. É como se fosse um guia mesmo desses que faz lance de aventura, que fez um vídeo legal demais. Um 127 horas mesmo, né? Que era um guia. Slow, assim, pô, esse lugar é incrível, né? Mas bom, depois a gente... Moab é um lugar de aventura, né? Deve ter uns 15 caras que fazem aquilo, essas loucuras, né? Lá, total. Por alguma doideira, aquele arco, aquele cara só que fazia, provavelmente não... Depois a gente foi descobrir que tinha gente que não aconselhava a fazer aquilo e tal. Né? Meu Deus amado, cara. Tipo assim... Que situação. Mas eu, amei muito aquela... Porque eu viajei pouco nos Legendários, assim, né? Acabava fazendo mais as coisas internas, assim, de estúdio. Muito estúdio, né? Ou o próprio programa. E essa foi uma das poucas viagens que você fez. Que eu fiz. Tá rolando aí o seu áudio? Alô? Som? Tá sim. Tá? Assim. Achei que eu tinha puxado. Né? Ele dá um mau contato às vezes. Moab. O Salinas passou mal mesmo, agora que você falou. Na hora que eu tinha que fazer a câmera ali. Bom, e a gente perdeu todas as imagens. É isso que eu ia falar. Lembra que depois a gente teve que fazer todo esse trabalho. Eu lembro muito disso. A gente chegando no hotel... Depois desse dia todo meio capenga e percebendo que a gente tinha perdido o material, porque ele caiu nessa queda. O que arrebentou estava a mochila e a câmera arrebentou o material da câmera. E a memória era interna, não era memória de card, senão a gente pegava o card. Era uma memória interna, eu lembro disso claramente. E aí o que tinha era a câmera que tinha subido e que tinha visto tudo. Esse ataque de pânico, a quase morte, a gente chorando lá em cima, pedindo para descer, e essa câmera quebrou. E aí o que tinha era a câmera, eu e o Paulo fizemos as câmeras de baixo. Lá de baixo, perfeito. E aí a gente voltou, aí a gente ficou tinha assistindo. Um salto. Aí aquela noite a gente passou a noite inteira assistindo o que a gente tinha. A gente tá entregando um... mas é legal esse bastidor. E aí a gente viu os buracos que a gente precisava fazer. A gente foi num lugar parecido, reenquadrando e foi gravando Então, vários daqueles suspiros da Juju e tal. Não sei o que, tivemos que refazer aquilo. Refazer o que a gente realmente passou. Não era, a gente não estava mentindo. A gente realmente... Mas a refação foi mais light. Foi num lugar totalmente
tranquilo, foi uma trucagem de... Não, a subida de Ibope a gente perdeu, porque o que ia subir o Ibope daquela câmera, porque o que a gente tinha naquela câmera era desespero real, cara. Real, de verdade, assim, sabe? Eu achei que eu fosse... Foi surreal, assim. E só um adendo, depois eu tinha comprado minha passagem pra voltar antes, porque o Corinthians ia jogar a final do Mundial. Não sei se você lembra disso. Você tinha uma preocupação. Deu certo isso aí? Deu. A gente assistiu um jogo de basquete lá também. Phoenix Suns. E Utah Jazz, né? Não, Utah Desculpa, Jazz e Utah Jazz, eu não lembro. Santo Antonio Spurs. Era Tim Duncan e... Manu Ginóbili, todos os caras estavam jogando. Cara. Foi muito legal. Animal, a gente assistiu lá e o espetáculo da NBA. No dia, né? No dia, na hora, assim, descobrimos que tinha um jogo lá e compramos e tal. Muito legal. Muito legal. E aí das outras... Como você vê essa guerra da audiência, assim? Como é que é o bastidor da guerra de audiência, assim? É essa loucura que a gente... eu acho que tem... o minuto a minuto existe? O segundo a segundo existe? Existe, né? Existe, tá ali, né? Existe, tá ali. Minuto a minuto mesmo. Tá ali. Talvez em níveis de pressões diferentes, assim, sei lá. Tava na Globo também, um ano passado, assim, não tinha essa cobrança, mas eu não senti ela tanto, assim. Eu acho que olha. tem outros lugares que o jogo ele faz mais parte, assim, né? E acho que por causa de horário também, assim, né? Horários nobres, você diz, assim. Mas ainda é isso, né? Que no final das contas vai determinar o quanto vale aquele intervalo comercial, né? Então... Claro, é o número de cliques. Hoje em dia, se a gente trouxer para uma realidade o que é o Ibope, é o número de clique. Quem tiver mais clique. É doido, porque é um hábito, né, a TV, assim. Então você fica tentando supor, né? Você fica tentando imaginar o que uma pessoa, que várias pessoas ao mesmo tempo vão se interessar por aquilo. E aí tem umas coisas assim, e aí eu te pergunto, você acha que é lenda ou não as coisas tipo, não, hoje tá chovendo, mó frio, hoje as pessoas vão ficar em casa, hoje o Ibope foi bom. Não, é porque tava chovendo sábado à noite. Olha, o que eu te falo assim, geralmente quando tem mais frio e chove, o número de ligados tá maior mesmo. Eu acho que é um baseado em estatístico. Né? É lógico, assim, claro. Só por uma questão de ter mais gente, assim. Mas pode acontecer uma coisa horrível, você ter mais gente e não mexer tua audiência, né? Aí você... Ou você fica falso iludido também, né? Num dia que explode de ligados, você vai bem pra caramba e acha que era matéria e na verdade era um dia. Não, só tinha mais gente vendo TV, né? E a coisa de ir pro comercial quando o outro vai, isso rola muito, assim? Faz parte de uma coisa de tentar evitar, uma tática, né? Assim. Mas aproveita-se, tipo, você tem uma matéria muito boa, aí quando a concorrência vai pro comercial, você coloca aquela matéria boa agora, porque teoricamente aquelas pessoas vão dar uma girada no canal e tal. Eu acho que assim, já teve programas, momentos que a gente faz mais esse tipo de estudo, assim. Hoje eu acho que eu acredito mais no encadeamento. Eu acho, assim, você conseguir segurar. Assim, eu sei que antes tinha muito, né? O pessoal falava lá atrás, foi pro break, põe isso, né? E você faz um pouco esse desenho, é óbvio. Você sabe que você tem alguns momentos de virada, vamos falar que são o fluxo no Ibope. Por exemplo, eu adoro esse estudo, que é o estudo que mostra quantas pessoas estão zapeando, assim. Então, quantas pessoas chegam no teu programa, quantas pessoas saem do teu programa, quantas pessoas saem da concorrência A e vem para você, quantas você manda para A. É uma análise analisada minuto a minuto. Assim. Claro, no Analytics E domingo mesmo. É muito louco mesmo. Então você tem alguns momentos de virada que você fica de acordo com a audiência, que você sabe que, vamos supor, hoje o Domingo Espetacular está lá numa faixa e tal, que ele vai pegar alguns finais e alguns começos de outros programas. E são geralmente nesses momentos que dá essa debandada. Tem essa mudança de fluxo. Então, é esperto você São tá bons com horários algum conteúdo ali, você sabe, tá acabando ali o programa dos caras. Mas não é que é uma coisa que a gente tá tão frio de... Estamos ali no ao vivo. E, óbvio, às vezes a gente faz uma troca ou outra, mas a gente já consegue planejar isso. Tá, também, vocês estão assim. mais seguindo mesmo o roteiro. Ali, não é mais tão difícil. Os concorrentes terminam e começam no mesmo lugar. Os breaks são quase sempre também no mesmo lugar, assim. Então, você já quase consegue fazer um desenho que ele acaba funcionando, assim, sabe?
E, né, o Legendários mesmo a gente fazia isso, né? Então, eu lembro que a gente tinha fases, né? Que uma época começava com matéria, uma época, né? Mas isso foi um aprendizado, né? Muito um aprendizado com o Cezinha mesmo, ali. De TV aberta, que veio, né? Ensinando a gente. Porque quando a gente chegou lá, né, no começo, a gente veio querendo fazer um monte de matéria. E aquilo a gente às vezes não entendia por que às vezes dava, às vezes não dava resultado, né? E aí a gente começou a entender que tem essas coisas, o gancho, né? A expectativa. O Cezinha e tinha né? o Deto. O Deto, exato. O Deto, né? Deto Costa. Né? Isso, Deto Costa, que um ícone da televisão, né? Desses bastidores de televisão. Pô, né? Eu aprendi, assim, demais com eles. Eu sou grato, assim, muito ao Cezinha e ao Deto. E muitas teorias fundamentadas, né? Eles têm essas teorias. Eles têm vivência também. Exato. Mas, assim, mas eles também sabem que é um jogo de que não tem também, não é tão exato. Sim. Perfeito. Não é tão exato, né, Felipe? Você sabe, né? Sim, claro. A gente, se fosse exato, era fácil, né? Era só fazer aquilo que dá certo. Você sabe que... Você sabe, algumas coisas são alguns pensamentos lógicos, do tipo assim, você embarcou num negócio, tipo, o que de repente... Vai, hoje, né? A gente tem um VT ali. O próximo VT? Será que quem está assistindo esse VT agora, quando começar aquele outro, vai achar legal? Ou vai achar, não, isso não é mais para mim? Certamente tem os dois tipos de pessoa. Mas essa é a graça também, não é? Eu acho. De você... É o desafio, né? De você ficar aí e pensando isso, assim, eu fiz rádio e TV, também sou apaixonado por TV, de ficar... E apaixonado por TV não só de ficar lá na frente, mas de ficar estudando tudo isso, entendendo e tentando ver. E ver diferenças de programações, sabe? Fiquei sabendo que tal canal trocou de chefia. Aí você fica assistindo, você começa a ver o figurino que mudou, 2 contratações. Eu gosto dessa análise, assim. Eu acho ela muito, muito legal e fundamental. Agora... Você passou pela Globo, quando você passou, você fez o programa do Otaviano Costa, que foi o... Tá brincando. Tá brincando. Como foi essa experiência lá? Você ficou no massa. Rio? Fui. Ficou no Rio. Foi difícil pra mim. Né? Minha família é de São Paulo, Você né? é um paulista, Sou. assim, Adoro né? o Rio, não. Eu até, se tivesse tido condição de levar a família, levaria. Mas era pra ser um projeto mesmo temporário. Foi né? sem a família, então? Você foi sozinho? Fui, ficava bate e volta. Fiquei morando lá e cá, assim. Mas foi demais também. Foi demais trabalhar na Globo. Claro, né? Conhecer a Globo, né? Sensacional. Claro. Pô, que empresa, né? Que falando em televisão, assim, parece que você precisa dar uma passada lá pra sacar como é que eles fazem, né? E você vê que também não é assim, tem, ao mesmo tempo que tem o céu, também tem suas dificuldades, tem suas questões, assim, seu modus operandi, às vezes também, que nem sempre é o mais barato para fazer as coisas que outras conseguem fazer. Isso faz parte do métier também, né? E você tendo passado por tantas... É legal ter dado essa observada lá. E trabalhei com gente muito legal lá também, né? O Adriano Rico, Fernanda Teles, Raque Afonso. A Raque Afonso já é minha amiga da MTV de muitos anos também. Aliás, eu vi a Érica no Domingo Espetacular ontem. Falei, tem dedo do Fepa aí. Eu sugeri, eu não imaginei. Claro. Assim, alguém conhece? Matéria de Grisalhos. Porque era sobre quem assumiu o cabelo branco e tal, né? A Érica tem o cabelo branco, assim. A Érica foi minha primeira diretora na MTV, fazendo o Chapa Coco com o André Vasco. Foi teu primeiro programa lá? Foi, esse foi meu primeiro programa junto com o Denadas, ou não? Na verdade, o Denada... tem razão. O Denadas foi o primeiro, mas eu não era VJ quando eu fiz o Denadas. Você foi meio pra ser só um ator mesmo ali, não, pra ser assistente de... Fui pra ser estagiário, assistente de direção de um programa novo do Mion. Mas que vocês atuavam. Que a gente acabou atuando quando a gente tava... Qual que é a história do Denadas? A gente tava criando um novo programa pro Mion. Eu, Vasco, Mion e Lema. Aí virou Aí essa o Lema ideia. olhou e falou assim, quer saber o que vai ser o novo programa? Vocês 3 dentro de um apartamento, fingindo que vão fazer uma sitcom. E aí vi que a gente caiu assim, entendeu? Eu tinha ido lá trampar mesmo. E meu caminho tava sendo atrás da câmera. Eu tinha ficado 6 meses na Mixer, queria virar diretora, assim, tipo. Entendi. Mas o Vasco já era VJ nessa época? Não também. Não também. Não, só ele trabalhava era estagiário. atrás das câmeras. Mas acho que ele tinha feito aquele concurso de VJs. Caça VJ. Com a Carla Lamarca. O Léo. E o Léo Madeira, exatamente. Porque o Vasco. O Léo ganhou isso aí, é isso? O Léo ganhou. O Vasco era um dos participantes e não ganhou, mas virou Ficou estagiário. Entendi. Depois lá na frente ele consegue virar VJ.
podcasts, como é que você... Eu preciso... Eu tô tentando que aprender. Eu escuto muito música. Quando você tá no player ali, você tá na muito, música. O que você tem ouvido? O que você... Putz, tá bom esse ano. Tô achando né? que tem muita coisa boa que saiu esse ano. Pra mim, assim, um dos meus favoritos desse ano é o disco do Helado Negro. É um folk... Negro. Já vou anotar. É um Saint folk. Já é o 6º disco dele, mas esse disco é excepcionante. Da onde eles são? Ele é um cara da Flórida, mas ele tem uma descendência latina, então ele canta meio espanhol. Lembra um pouco Devendra Banhart, que também lançou disco novo. Assim, lançou um disco novo? Gosto dessa linha, assim, pra caramba e tal. Que o Amarante, né, foi muito pra essa linha, né, amigo do Devendra. Da banda, né, ele participa intensamente do processo do Devendra, na verdade, o Amarante. Se você for pegar os últimos discos do Devendra, o Amarante é músico do disco, divide composições e tudo. Qual é a banda que eles têm? Não, é a banda de apoio do Devendra. Olha. Mas eles têm uns outros projetos. Tem o Joy lá, né? Little Joy, Little Joy, né? Era de uma turma. E ali de Los Angeles, Tem uma banda que chama Vetiver, ou Vetiver, que também é de um cara dessa turminha aí e tal. Mas é uns caras que circulam em torno do Devendra, assim, eu acho que ele é meio... meio o guru ali o precursor também desse movimento. Agora, uma característica de quem passou pela MTV, assim, a gente era muito cabeçudo de música e assim, pra você estar lá sendo respeitado naquele dia a dia nos elevadores e escadas, era cruel, né? Tinha que saber de música, velho. Era, né? Tinha uma cobrança. Gente que ficava... Eu era nerd, era nerd da música, sempre fui. E é doido, hoje eu fico chapado com a quantidade de informação que você tem muito fácil. E aí, como foi difícil ter essa informação antes, não era tão simples. Mas ao mesmo tempo, hoje é fácil você ver, parece as pessoas ouvindo as mesmas coisas e não abrindo tanto. O que eu ia falar é que os filhotes de MTV, entre aspas, a gente gosta de ouvir música, de pesquisar umas músicas... E às vezes é mais na playlist do que no disco inteiro da banda. É várias bandas diferentes. Eu sigo o Léo Madeira no Spotify. Eu fico lá de olho nas coisas, porque ele é um garimpeiro digital, né? Mas eu gosto de disco, sabia? O disco inteiro ouvia. Eu gosto, cara. A obra do cara. Eu acho isso uma coisa boa, assim. Mas acho mais difícil mesmo hoje em dia, porque as coisas já são lançadas diferentes hoje, né? Verdade. Eles vão lançando músicas, EP, né? Depois junta. Antes, parece que... São raros os que hoje ainda lançam uma obra tipo... Poft. Um CDzão, né? Um discão. 12 músicas, um baita disco. E esse final de semana eu tava fazendo 50 anos do Abbey Road e saiu essa... Você viu essa Spotify Experience que saiu do... Não vi. É uma coisa que eu nunca tinha visto no Spotify. Eu achei sensacional. Mais uma vez os Beatles... Inovando dentro do digital, lançando, anos depois. Depois procura ali. O Abbey Road comemorou 50 anos faz 2-3 dias e saiu essa Abbey Road Experience no Spotify. Spotify. Então você tem um crítico, ele fala uma coisa, roda música, saíram vários outtakes. Uau. Você põe aquilo ali, é meio um conceito podcast. BBC, né? O que a BBC faz. Né? E aí tem lá, aí você escuta a versão só, aí tem lá eles conversando, né? Assim, que animal. E você vê o poder do áudio nisso, né? O poder do áudio, de como hoje em dia a gente tem tanta imagem e tal, mas como você pode fazer conteúdos bold, né? Assim, bem consistentes, não é? Só com áudio, porque você embarca, ouvir uma conversa da época de Abbey Road. Uma sobra, é os Beatles, aí você sempre fica assim, mas é doido, né? Tem aquela sobrinha ali deles aí, antes de começar o Want, você sabe? Você fala assim, caramba, que louco. Que pra gente é ouro, né? Pra quem gosta e tá tão viciado de ficar ouvindo essas músicas há tantos anos. Ouvir 5 segundos antes de começar essa música já é um... Não é assim? Um ouro, né? E aí eu fiquei chapado com esse disco de novo, Abbey Road, assim. Falei, Jesus, cara. Que isso que esses caras fizeram, cara? Porque é inacreditável o disco. Assim, hoje você fica... Aí você vai escutando as músicas separadas, assim. Eu tava pirando em Because, sabe? Aquela segunda música do lado B. E ali... O conceito do Radiohead inteiro tá naquela música. Maravilhoso. Que musicaça, que qualidade sonora, né?
aquele coralzinho vindo de fundo. Impressionante. E nesse Um Experience mantra, tem a claro. versão só instrumental, sem vozes. E você tem a chance de escutar só a guitarra tocada naquela... Você pode escolher assim, ouvir só a guitarra? Não, isso? vem no... É uma dessas versões que o disco é gigantesco, que depois que tem a versão inteira do disco, tem os outtakes, os 23 vezes que eles tocaram as músicas. Então tem... Aí tem lá Because instrumental, tem... eles chamam de Long One. Eu não sabia disso, que aquela parte emendadona, que começa com a do Paul, né? You Never Give Me Your Money, e vai até The End, né? Aquele grande medleyzão, né? Que era o conceito do Paul, que o John não queria. O Paul queria emendar Várias o disco. músicas dentro de uma música, né? E ele chamava de The Long One, acharam nas fitas, né? E acharam até uma conversa entre eles falando de um próximo disco. O que de repente acaba com a teoria, eu estava lendo disso, de que eles já sabiam que o Abbey Road seria o último disco. Então, Que não tinha... maravilhoso. Você falando isso, tem pesquisas legais de se fazer na internet, porque tem as faixas de áudio, de vocal separadas, né? De muita gente, de Bob Marley, Nirvana, o Kurt Cobain e tal. Vale a pesquisa aí, quem nunca pesquisou, que gosta de uma música muito famosa, procura ela. O Queen, né? O Fred Mercury é impressionante, alucinante, né? Ouvir ele gravando. Stevie Wonder. Stevie Wonder é impressionante. Uau, olha. Tem umas do Stevie Wonder só as vozes separadas, assim, porque eu acho o Stevie Wonder o mais impressionante músico, assim, de voz, né? Visceralidade plena, né? Eu acho que não sei se tem. Não, e aí você ouve é um exercício, ouvir só a voz ali, muito, muito forte, muito marcante, né? Tirar todos os instrumentos. Sem autotune. Sem autotune, um gritão, o cara gritando sozinho numa sala, né? Mantendo, né? Impressionante. Os assim. Beatles e toda essa galera que fez música nos anos 70 realmente é bem diferente, né? Hoje a coisa... Sei lá, eu curto, nem vou falar que não, eu me amarro no Drake, né? Mas a gente não sabe qual é a voz do Drake de verdade. É isso. Não, e quando vê uma música totalmente autotune, o Drake nem usa muito autotune, mas sabe aqueles rappers que fizeram carreira mesmo Sim, no... tem tem. Nossa, cara, não consigo. Tem muitos, né? Tem. Mas claro, né? E também tem mas uma coisa legal, do saudosismo. Textura, isso é demais. Música, eu adoro música nova também, mas eu certamente escuto mais música velha. Eu acho que isso é fato. Essa música pop atual, assim, realmente mas minha filha, eu sei que ela se amarra. Quantos anos ela tá? Tá com 9 para 10. Então ela já tá ouvindo tudo isso. Ela que me ensina um pouco algumas coisas. E é óbvio que eu vou percebendo que algumas coisas são boas, assim, né? E ela é seu link com a molecada, né? Total, e eu preciso ter, por exemplo, essa banda Melim, por exemplo, assim. E... Cara, eu respeito mega. Melim? Os meninos são, sei lá, eles fazem umas músicas tudo bonitinhas, assim, tudo certinho, assim. Claro, você tem uma análise crítica do negócio de entender que tá tudo certo. Não é que eu tô achando incrível, mas eu tô achando até que interessante até minha filha tá amarrado parece um surf musiczinho assim, sabe? Legal. Que tem uma letra simples, solar e tal, mas, tem uma melodia gostosa, tem um reguinho... limpinho, pra cima, assim, sabe? Legal, ótimo. Eu acho que é uma boa entrada, porque quando você para pra pensar como que a gente se apaixonou por música, foi pela música pop também, né? Foi por causa do primeiro Rock in Rio, foi por causa do Michael Jackson, né? Foi por causa... Red Hot, a música pop do momento ali. Daquilo e coisas toscas, assim, né? É que o tosco é muito relativo, assim, né? Dizer e tal... Mas com certeza a gente já ouviu muita banda que hoje em dia a gente olha pra trás e fala, nossa... Rola até uma virada ao contrário, né? Isso, né? Sim, quando você é um molecote ali, eu era um molecote nos anos 80, aí você acabava escutando uma coisa, aí quando chegou os anos 90 que você ficou mais sério, virou macho, você fala assim, que isso? Você nunca... E aí hoje você já fala assim, nossa... Por exemplo, uma que eu amo, por exemplo, é Careless Whisper, do George Michael, por exemplo. Uma música assim que era um hit dos anos 80, assim, de bailinho e tal. Aí depois você começa a escutar Nirvana e Pearl Jam, você fala assim, tá maluca, isso aí eu nunca vou escutar. Aí hoje você fala assim, cara, que música pop excelente, né? Phil Collins, por exemplo, né? Sim. Que gênio Tem razão, cara. música. A gente acaba se refazendo amizade com alguns músicos, né? Total, meu. Falando nisso, sobre se livrar de alguns preconceitos e ficar, às vezes, olhando algumas coisas no YouTube, por exemplo. Esse negócio, o youtuber, sabe? Colocar, né? Ter
Que senão você vai virando um velho ranzinza, tipo assim, sabe? Então eu procuro não respeitar o trabalho de todo mundo e tal, a parte do que eu considero talento ou não, genialidade ou não, né? O que você vê sua filha vendo no YouTube, assim, como que você lida com isso também? Porque de repente ela tá lá vendo, não vou falar o nome de ninguém, mas tá lá vendo um que a gente de repente considera, esse moleque aí, não sei o que, sabe? Hoje, o que ela vê no YouTube hoje é coisa de slime, que é essa febre que eles têm, que é tipo a geleca. E beleza, assim... E ela vê como pintar, como fazer colorido, como, não é? Tipo, mas, assim, é meio preocupante algumas coisas quando você fala assim, porque... Tem muita coisa. E assim, e qualquer um é. Aí também ficar falando qualquer coisa sem pensar muito, né? Assim, então daqui a pouco tem que. Então, assim, a gente tenta. Eu tento colocar conteúdo para ela também. Assim. No YouTube, nem tanto que quando ela vê YouTube, ela fica vendo mais slime. Mas eu tenho. Com a minha filha, por exemplo, eu tenho um ritual da gente acompanhar coisas juntos, assistir coisas juntos, sabe? E ela se amarra em alguns seriados. Que é no fim das contas é educação, né, Fepa? Você tá que escolhendo também. uma série que você quer que bata nela de uma maneira. Total. Você direciona essa. E eu deixo ela escutar o Melinho, o Marshmello, por exemplo, né? Que é outro cara do momento. Marshmello. Você já viu esse? Não, pô. Não, o Marshmello tô por fora, tá vendo? É um DJ da gringa aí, que ele bomba. Ele usa um balde na cabeça com 2x, assim, mas é música pop da Jovem Pan e tal, assim. Tô perdido nessa. Não, mas a hora tem aquela Happier. Happier? É a música dele? Foi um tremendo eu devo hit. conhecer, certeza que eu devo conhecer. Mas eu também vou... Ela vai escutando as minhas coisas. Ela participou do Abbey Road Experience comigo, escutando umas coisas. E aí, ela gostou? Curtiu? Gostou, entendeu? Hoje de manhã eu tava colocando as músicas do Wilco pra ela, que é uma outra banda que eu gosto muito. Aí uma música realmente mexeu nela, porque ela parou de falar, assim, indo pra escola. Aí eu olhei pra ela, assim, e falei, Isabel, tá tudo bem? Ela falou assim, é que essas músicas bonitas, elas me emocionam. E ela tava com o olhinho assim. Poxa, que maravilha. Que beleza. A música batendo dentro mesmo ali, né? Que legal, que legal. Fepa, Solari, obrigado, valeu mesmo, Show valeu. O legal, às vezes, desse podcast aqui é que às vezes eu consigo, inclusive, ter conversas tão profundas com pessoas que eu conheço há muito tempo, mas que a vida e o dia a dia não permite que a gente pare e troque essa ideia, assim, sabe? Então eu sinto que o podcast te faz parar e conversar de verdade. É verdade, pessoas, isso né? é verdade. Você Para e conversa. É uma boa. E a gente consegue ir um pouco mais ali. Um pouco mais além, né? Um vai puxando o pensamento do outro, assim, né? Eu acho também, Filipão. Valeu, obrigado, Fepa. Valeu você, meu velho. Rapaziada, todos que ficaram aqui até agora, um grande abraço. A gente volta na semana que vem. Tchau.